Graça e paz, mais uma oportunidade que nós temos de meditar um pouco na palavra do Senhor, e eu convido vocês a fazerem isso comigo, com base num trecho bem pequeno da palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, versículos 13 e 14, que diz assim: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. O apóstolo Paulo, depois que já falou bastante por meio dessa carta à igreja de Corinto, em Corinto, ele meio que dá uma revisada em tudo aquilo que ele já havia dito, e depois de elogiar as virtudes daquela comunidade, como também repreender e corrigir as falhas vivenciadas naquela igreja, ele agora passa algumas posturas que aqueles irmãos deveriam adotar em relação àquilo que eles receberam, não é? Tendo o evangelho em confronto àquilo que era oposição à sua fé, eles deveriam adotar algumas medidas. E aqui o apóstolo Paulo começa dizendo: sede vigilantes. E a vigilância tem esse caráter de sobriedade, de discernimento, né? Estejam atentos, tenham discernimento, não sejam alienados nem iludidos, né? Tanto que lá em Tessalonicenses 5, versículo 6, ele diz: não durmamos como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, quando o apóstolo Paulo está falando de vigilância, tem esse caráter de sobriedade, de saber o que está acontecendo. E também prudência. O próprio Jesus diz, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Reconhecer as fragilidades, saber onde nós podemos falhar e não dar, como diz o ditado, sopa pro azar. Ou seja, ter medidas que antevêm o perigo para que não sejam tomados por eles. Na nossa caminhada como discípulos do Senhor Jesus, tem a ver também com uma fidelidade na esperança daquilo que nós ainda não vemos, né? Não sabemos, mas que nos é prometido e que nós devemos permanecer fiéis. O próprio Jesus, ele diz, né, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mateus 24, 42. Ou seja, nós temos a promessa da sua volta e devemos nos permanecer fiéis até que isso ocorra. E muitas vezes a gente acaba achando que as coisas nas nossas vidas demoram a acontecer, e a gente vai abrindo mão dos valores, né, de viver os princípios do reino, porque parece que as coisas têm se demorado, mas ele não, continue firme. E isso denota também, demanda uma adoração incondicional. O apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ou seja, tenham uma vida de louvor a Deus que não se atém ou não é condicionada pelas circunstâncias. O próprio Jó, lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz: olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois no capítulo 19, versículo 25, em meio a toda dor e sofrimento que ele está vivenciando, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É bem-aventurado, pode se considerar bem-sucedido aquele que tem essa vida de vigilância. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, nos diz, né, bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes, ou seja, aquele que em meio a essa caminhada nesse mundo não se deixa contaminar por ele, mas mantém pura e intacta a sua convicção no Senhor e caminha por ela. Então, o primeiro ponto, irmãos, que nós vemos Paulo tratando aqui é: sejam vigilantes, atentos, tenham discernimento, né? Saibam ler o seu tempo,
busquem perceber Deus trabalhando na vida de vocês e através da vida de vocês, né? Depois ele diz, permanecei firmes na fé. E aqui, firmeza, né, nós sabemos bem o que é, mas nós nem sempre experimentamos da maneira adequada, porque às vezes a gente busca ter uma vida de firmeza com base na nossa própria força, no nosso próprio desempenho e empenho, e a gente acaba se percebendo fraco, né, frustrado, porque quando nós falamos de firmeza, nós temos que ter a consciência de que nós só podemos ser firmes em Cristo Jesus, né? A firmeza tem a ver com edificar sobre a rocha. O próprio Jesus, ele, lá em Mateus 7:24, ele diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ele é comparado ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, se queremos ser firmes na nossa caminhada com o Senhor Jesus, nós devemos construir a nossa vida tendo por base, por alicerce, o próprio Senhor Jesus, né? Ele é quem deve nos conduzir numa vida de perseverança, de constância, não é? Coisas que são necessárias à caminhada cristã. Tiago, ele fala a respeito dessa perseverança, lá no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E no capítulo 4, versículo 8, Tiago diz que as pessoas que são de ânimo dobre, ou seja, aquelas que têm um duplo coração, dupla alma, aquele que é espiritualmente falando bipolar, uma hora está empolgado demais com as coisas, mas depois já está desistindo, jogando a toalha, esse tem um coração que precisa ser purificado. E nós muitas vezes, irmãos, vivemos nessa inconstância justamente porque não temos o nosso coração totalmente entregue aos cuidados, à direção de Deus por meio do seu Espírito e da sua palavra. Então, para que nós também tenhamos essa possibilidade de perseverar, de sermos constantes, nós devemos ter uma vida de disciplina e obediência. Lá em Hebreus 12:1, ele diz que nós devemos correr com perseverança, né, a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus, nos desvencilhando de todo peso, de todo pecado, de tudo aquilo que tenazmente, e tenaz aqui tem a ver com essa coisa de forçar, nos assedia, mas visto que alguns dos nossos irmãos já estão no estádio esperando a nossa chegada, né, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé e avançar. Só que nós não podemos fazer isso se não conhecemos o trajeto, né, se não sabemos como correr. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Uma vida de disciplina e de obediência a Cristo Jesus, ela demanda se relacionar com Jesus e conhecer a sua vontade. Então, quem quer ter essa vida de firmeza, primeiro não constrói a sua caminhada com base nos seus impulsos, mas tem por base Jesus e as suas orientações. E aqui entra o título do hino, né? Isso envolve crer e observar, ou seja, ter fé e confiança em Jesus e obediência à sua lei. E depois ele também diz, né, para que a gente possa ter firmeza, a gente tem que ter uma postura, né? Ele diz, portai-vos varonilmente. Varonilidade tem a ver com essa característica de ser rígido, ter uma postura, firmeza, algo que é típico do herói, né? Um texto que exemplifica bem isso é lá 1 Crônicas 19:13, quando diz assim, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que lhe parecer, o que bem lhe parecer. O que está dizendo, olha, nós vamos defender com varonilidade, com firmeza, o nosso povo e as cidades do nosso Deus. E Deus, na sua soberania
ele vai fazer o que bem lhe aprouver. Mas, no que diz respeito ao que nos compete, nós vamos ser fiéis a ele, nos seus princípios, né, naquilo que ele nos transmitiu. Então, quando nós falamos de varonilidade, irmãos, trazendo para a nossa vida cotidiana, ela tem a ver com uma ética bem estabelecida, né, com princípios, valores bem definidos e inegociáveis, né, a ponto de onde quer que a gente atue, seja lá no trabalho, na escola, chegue um momento onde as pessoas nem se sintam à vontade em nos convidar para o que é ilícito, porque elas sabem em que nós acreditamos e a maneira como nós vivemos. O problema é que muitas vezes a gente não é assim, né? A gente não concorda, mas a gente também não deixa a porta fechada, vamos dizer assim, né? É que uma hora a gente precisa. Tornamos-nos maleáveis. É óbvio que existem alguns que vão para o lado de serem santarrãos, e isso aí é ruim. Você não precisa humilhar ninguém para você ser firme nas suas convicções. Mas nós também não podemos ser esses que vivem com essa preocupação de fazer uma política da boa vizinhança, com medo de aborrecer os outros, e aí você não diz não para determinadas coisas. E ele fala, portai-vos varonilmente, confesse a sua fé. Que as pessoas aí em Corinto saibam o Jesus a quem vocês servem, que vocês agora são filhos do Evangelho, né? Que vocês têm uma maneira de viver, né? Não tenham uma vida camuflada aí no meio do paganismo, né? Das filosofias vãs do seu tempo. Então, irmãos, varonilidade é isso, é você confiar em Deus a ponto de permanecer firme nas suas orientações, mesmo que isso traga consequências desagradáveis. O texto que nós lemos aqui diz, olha, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. O que ele está dizendo, olha, se por acaso nessa guerra Deus permitir que a gente pereça, isso aí é com Deus, mas só que isso não significa que nós vamos abrir mão dos seus valores. Se no nosso dia a dia mantermos-nos fiéis ao reino de Deus, aos princípios do seu reino, pode fazer com que a gente perca o emprego, isso aí é com Deus, mas nós não podemos ser volúveis, não é? Flexíveis no sentido ruim da palavra. Eu lembrei do personagem do Peregrino, não é? Que era uma pessoa que, quando o cristão está na sua caminhada, ele alcança o cristão e fala, não, eu vou com você, vou até o fim. Só que quando chega na primeira esquina, alguém fala alguma coisa, ele já para ali para prestar atenção e aí já se desvia. E muitas vezes nós também somos assim, irmãos. A gente é empolgado e daqui a pouco a gente, não sei se é bem assim, daqui a pouco está abrindo mão porque não somos varonis. Só que é lógico que para ser firme, varonil, nós precisamos de força, não é? E aí o apóstolo Paulo termina o versículo 13 dizendo, fortalecei-vos. E aqui a gente percebe que para que a gente possa ter essa postura varonil, a gente precisa de musculatura espiritual. E para que a gente tenha um desenvolvimento, né, um aperfeiçoamento dentro do que Cristo requer de nós, nós precisamos fazer o que é necessário a qualquer tipo de crescimento, né, que é se alimentar e se exercitar, né? E como que nós nos alimentamos espiritualmente? Por meio da palavra de Deus. É por isso que Pedro, ele diz lá no capítulo 2, versículo 2 da sua primeira carta, que nós devemos desejar como crianças o genuíno leite espiritual, né, para que possamos crescer dentro daquilo que promove a salvação. Então, há uma necessidade de que a gente, primeiro, saiba o nosso tamanho. Nós temos que
saber quem nós somos, as nossas necessidades, né? E nos alimentarmos da palavra do Senhor de acordo com essas necessidades para que a gente possa ter um crescimento saudável. Às vezes a gente quer crescer, mas da maneira inadequada, né? Às vezes o alimento que a gente quer é fast food, ou seja, algo que é gostoso, mas que não faz bem para o nosso corpo, que não promove um crescimento saudável. Às vezes o crescimento que a gente quer, ele é promovido por meio de anabolizantes, ou seja, existe o inchamento, o crescimento ali, mas não é saudável, porque ele não ocorre de acordo, respeitando todos os processos. E da mesma maneira, irmãos, quando o assunto é a nossa relação com a palavra de Deus, há aqui que existia uma sabedoria também, e talvez principalmente por parte daqueles que transmitem esse conhecimento, de entender a idade e a necessidade daqueles que ouvem a palavra. Às vezes a gente começa a fazer uns cursos aí de teologia e fica com a cabeça cheia de conteúdo e quer chegar na nossa comunidade lá e despejar aquilo em cima das pessoas. E aí a gente está dando, às vezes, feijoada para beber, né? Gente que está necessitando dos primeiros princípios, né? Dos princípios mais elementares da fé cristã. A gente está derramando coisas que é para gente que está lá na frente, né? Então ele tem que ter essa sabedoria de transmitir paulatinamente, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então aqui, irmãos, primeiro ponto, a gente deve se alimentar com o que é saudável para o nosso crescimento espiritual, que é a palavra de Deus. Nem sempre é o alimento mais gostoso, porque aquilo que nos cura, assim como o remédio, nem sempre é o que é mais saboroso, mas certamente é o que é melhor para a nossa vida. Um outro ponto é a oração. Lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós oramos, nós crescemos na intimidade com o Senhor e nós aprendemos a viver mais na dependência do nosso Deus. Nós deixamos de ser tão autossuficientes. A gente começa a entender que Deus cuida de nós. E por isso mesmo a gente não é tão ansioso. E aqui, irmãos, cabe a pergunta: por que será que hoje em dia as pessoas são tão ansiosas, inclusive no meio dito cristão? Nós temos orado, nós temos buscado ao Senhor, e aqui não é aquela oraçãozinha que a gente faz para desencargo de consciência quando deita para dormir. Não é ter realmente esse momento de solitude com o Senhor, de entrar no quarto, não é? Fechar a porta, de preferência sem celular, né? Para realmente ali termos um momento de comunhão com o nosso Deus, onde nós realmente deixamos lá, né, a nossa canseira, aquilo que nos atribula, e a gente passe a ter esse descanso, essa paz que excede todo o entendimento, por sabermos que Deus está conduzindo a nossa vida. Então, quando nós oramos, nós crescemos na intimidade e na dependência do Senhor e somos menos ansiosos. Então, crescimento demanda, né, ler a Bíblia e fazer a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, como já dizia a musiquinha. Mas tem um terceiro fator aí que é importante, que é aquilo que no jargão evangélico se chama de comunhão. É termos relacionamento com os nossos irmãos, nos reunirmos para cultuar a Deus, mas ir além disso. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor diz, né, não façamos como alguns que têm deixado de congregar, não é sadio isso, deixar de se reunir para cultuar a Deus. Mas eu creio que essa comunhão ela não pode se resumir às nossas reuniões dominicais, quando nós lá no domingo à noite nos reunimos para cultuar a Deus, e aí depois vai cada um para o seu canto e a gente nem se vê mais durante a semana. Eu acho que tem que ser uma reunião mais próxima do que
tem que ser uma comunhão mais próxima do que ocorria na igreja primitiva. Lá em Atos 2:42 diz que essa igreja perseverava, além de perseverar no estudo da palavra do Senhor, na sua devocional, né, ali aos pés dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão e no partir do pão. E depois, quando nós lemos o restante do texto, diz que não havia entre eles necessitados, porque existia um relacionamento entre eles que possibilitava que eles soubessem cada um das necessidades uns dos outros, né? E isso gerava um fortalecimento nos relacionamentos, na amizade e também na mútua cooperação. E muitas vezes, irmãos, nos nossos dias, onde o individualismo é tão estimulado e tão buscado até, pessoas no nosso meio sofrem, até morrem, e a gente nem sabia o que estava acontecendo, porque não nos relacionamos. Então, irmãos, é importante que a gente atente para esse fato, de se relacionar, de estar com gente, porque, irmãos, essa ideia de que, meu negócio é com Deus, né, às vezes a gente não quer ter os desconfortos de participar de uma comunidade, porque a gente sabe que não existe comunidade perfeita. É lógico que não. Mas não existe também relação com Deus verdadeira que não se dê também por meio de uma relação sadia e amorosa com o nosso semelhante. Né? É o próprio João que diz, olha, dizer que ama a Deus sem amar o seu irmão faz de você um mentiroso. Porque se você não é capaz de amar o seu irmão a quem você vê, que é um igual a você, quanto mais a Deus. Então, irmãos, se queremos ser fortes, palavra do Senhor como alimento, oração para caminharmos na dependência do Senhor e sermos menos ansiosos, e relacionamento com nossos irmãos para adorar a Deus e também para que possamos orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns pelos outros e sermos suportes uns dos outros. Para concluirmos, irmãos, tudo isso aqui que nós vimos é bom, é importante, só que uma coisa que a gente tem que observar é que nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de desvirtuar as coisas, de desvirtuar tudo. A coisa é boa, a gente, por conta do fato de sermos pecadores, a gente consegue distorcer. E o apóstolo Paulo aqui, por causa disso, ele deixa um parâmetro para que essas coisas aqui, esses princípios sejam adotados. No versículo 14 ele diz, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E tanto isso é importante que o capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo dedica toda essa temática. Não adianta você falar a língua dos homens, dos anjos, ter fé a ponto de mover montanha, dar o seu corpo para ser queimado em favor dos outros. Se não tiver amor, isso aí vai soar diante de Deus como um sino que faz barulho, mas que é oco, que não tem consistência. E aqui também da mesma maneira, irmãos. Se a gente atentar para todos esses princípios aqui que nós falamos, mas sem pautá-los pelo amor, aí ao invés de sermos vigilantes, nos tornamos julgadores. Ao invés de tentarmos ter discernimento a respeito da ação de Deus na nossa vida, por meio da nossa vida, querer saber o que está acontecendo para viver de acordo com o propósito do Senhor, nós passamos a olhar para o defeito do irmão, a apontar e acusar, e aí a gente transfere a nossa responsabilidade e a gente até culpa os outros por conta das nossas debilidades. Se negligenciarmos o amor, aquilo que deveria ser firmeza torna-se autossuficiência, arrogância, e faz com que a gente também fique se comparando aos outros, né? E a gente acha que se sustenta porque é mais fiel do que os outros, né? Ao invés de varonilidade, o que nós vamos adotar é um exibicionismo e nos tornamos legalistas e competitivos. Mas olha, eu sou casado há 50 anos, nunca traí a minha mulher. O outro ali falhou, né?
seja, aquilo que deveria ser para a glória do Senhor, torna-se motivo de vanglória. E com isso, achamos que somos fortes, mas vivemos como opressores e enganados, vencidos pela vaidade, prestando serviço ao inimigo. Não é? Porque a gente vive nessa competitividade. E é por isso que Paulo deixa claro aqui, olha, tudo que vocês fizerem, façam com amor. Tenham por base o amor, porque senão vai se desvirtuar. Só que nós também temos dificuldades para amar de maneira sadia, de maneira verdadeira. É por isso que nós precisamos olhar para Deus e para a cruz. Quando nós olhamos para Deus, né, e vemos a sua glória, a glória do Senhor nos faz ver a nossa imperfeição, a nossa indignidade. Né? É o que ocorre com Isaías. Isaías, lá no capítulo 6, ele é o profeta que vem até então sendo o profeta do ai de vós, do juízo, quando ele se depara com a glória do Senhor. Lá no versículo 5 do capítulo 6, ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aquele que era o profeta do ai de vós, agora é o profeta do ai de mim, porque viu a glória do Senhor e viu a sua miséria. E isso faz com que ele se compadeça do seu semelhante. Ele se dispõe aí, porque ele que temeu ser exterminado pelo Deus Todo-Poderoso e Glorioso, foi na verdade purificado e santificado por esse Deus. Então ele que é alcançado por essa graça, quer fazer conhecida essa graça dos seus semelhantes. E cabe bem aqui a palavra semelhante, porque são iguais. Com a diferença de que ele agora é purificado, santificado por Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo também, lá em Gálatas 6, versículo 14, ele diz, olha, longe de mim me gloriar em qualquer coisa que não na cruz de Cristo. Porque é por meio da obra de Cristo Jesus na cruz que eu sou feito filho de Deus. Então isso me constrange. Como que eu posso não amar alguém semelhante a mim, uma vez que eu sou filho só porque Deus usou da sua misericórdia, da sua graça para com a minha vida? Então, irmãos, nós devemos amar tendo sempre na nossa mente, para isso, a consciência de que nós somos alvos do favor imerecido de Deus. Nós somos salvos por sua graça. E nós somos capacitados a viver de acordo com os propósitos do Senhor por meio da ação do Espírito Santo que habita em nós. O Senhor Jesus, lá em João, capítulo 14, versículos 25 e 26, ele diz assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, é no Espírito Santo que nós temos auxílio, a capacitação e o poder para amar e para fazer essas obras de maneira adequada. Então, irmãos, que não seja motivo de vanglória nada que venhamos a fazer em prol da causa de Cristo. Para terminar, eu gostaria de ler Romanos 15, versículo 13, que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, a vida que o Senhor requer de nós, ela demanda esse comprometimento que envolve firmeza, varonilidade, força, mas tudo isso nós só podemos ter em Cristo, na ação do Espírito Santo e pautados pelo amor, porque senão vai ser mera busca de louvor a nós mesmos. E nós fomos criados para o louvor e para a glória do nosso Deus, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Que Deus os abençoe.